Videntes previram quem se classifica no grupo E, o grupo do Flamengo, Bolívar, Palestino e Milionários pela Libertadores 2024? Vamos direto para as previsões, mas antes, comente aqui se você acha que o Flamengo classifica ou não, quais as duas equipes que se classificam no grupo. Comente aqui, vamos para as previsões. Tirei 2 cartas para cada time do grupo e para o Flamengo, saiu a carta do Eremita, com o Rei de Ouros. O Eremita mostra todo o know-how do Flamengo. Eu acredito que o Flamengo seja o mais experiente nesse grupo, tenha mais capacidade, tenha mais entendimento, tenha uma formação mais coesa, e o Eremita, aspectado no Rei de Ouros, mostra que o Flamengo só precisa tomar cuidado com a sua movimentação em campo, com a sua velocidade. O Rei de Ouros aqui mostra toda a conquista material, ou seja, o Flamengo está muito bem aspectado. Para o Bolívar, saíram as cartas da Roda da Fortuna e o Ás de Ouros. Gente, se o Bolívar conseguir aproveitar as oportunidades, ele também tem tudo para seguir na Libertadores. A Roda da Fortuna com o Ás de Ouros é a configuração das oportunidades materiais, do ganho material, ou seja, da vitória aspectada para o Bolívar. Para o Milionários, saiu a carta da Torre, com 5 de ouros. Pessoal, o Milionários aqui, eu não preciso abrir as cartas do Palestino, porque Milionários está com as 2 piores cartas do tarô para competições. Esse 5 de ouros é a carta da escassez total, é a carta da pobreza extrema, da necessidade extrema. A Torre com 5 de ouros me mostra que o Milionário só vai ficar milionário no nome, porque será eliminado já na fase de grupos. Agora o Palestino, a tiragem abre com a carta do Diabo e 5 de paus. Olha, eu vejo muita dificuldade no Palestino. Eu sempre falo que o Diabo para competições é uma carta muito boa, mas o Diabo aqui pro Palestino ele vem aspectado no 5 de paus. Vai ter muita dificuldade em campo, vai faltar entrosamento, pode nos jogos que ele fizer na fase de grupos, descambar para violência e ter problemas sérios, principalmente nos próximos jogos. A equipe chilena vai parar nos 6 pontos, vai ter um mau desempenho nas próximas partidas, é o que as cartas me mostram. Então, a minha previsão é que as equipes que avançam para as oitavas, no grupo do Flamengo, é o Bolívar e o Rubro Negro Carioca. As cartas me mostram o Flamengo se recuperando nesses 2 últimos jogos e passando em segundo do grupo com 10 pontos e o Bolívar com 11 pontos, tendo uma derrota para o Flamengo no Maracanã e empatando o último jogo. São essas 2 equipes que passam da fase de grupos da Libertadores 2024. Flamengo tem mais condições pela estrutura, pela firmeza, pela sabedoria, pelo know-how, mas o Bolívar vai fazer também uma boa campanha nessa fase de grupos, então a minha previsão é Flamengo e o Bolívar, ou melhor, Bolívar e Flamengo nessa ordem, passando da fase de grupos seguindo na Libertadores 2024. Tirei 5 cartas para sabermos se o Flamengo ainda se classifica para as oitavas de final da Libertadores. Comente aqui, se você acha que o Flamengo ainda se classifica ou não. Antes de começar os jogos da Libertadores, eu havia feito uma previsão sobre o desempenho do Flamengo, e muita coisa se confirmou. Das 5 energias tiradas, a primeira foi a energia da Carta da Justiça, carta que já fala de equilíbrio dentro da competição. Mencionei que o Flamengo teria que ter muito cuidado, porque a segunda carta é a do 7 de espadas, que mostrava dificuldades no decorrer da competição. A gente sabe que a questão da altitude pesa para qualquer time que não está acostumado, e disse que poderia ter alguns problemas sim com a altitude, e se confirmou. Tinha saído a carta da temperança, e a do 2 de espadas. Disse que a temperança, apesar das dificuldades da altitude, analisando bem, teríamos um certo equilíbrio no grupo, porque aspectado na carta da justiça, mostrava exatamente um grupo aparentemente fácil, mas que não seria como muitos torcedores estavam pensando, não pelos times, mas pelos 2 jogos na altitude. Mencionei que a carta do 2 de espadas era uma energia de tranquilidade para o Flamengo a princípio, mas que precisaria saber trabalhar na preparação para os jogos fora, porque passaria por pedras e problemas no caminho. As cartas seguintes para o rubro-negro são cartas muito boas, que finalizam a tiragem com um ar de recuperação diante dos problemas que possivelmente o time brasileiro poderia ter no grupo. Me referi à energia da força, com a Rainha de Ouros, que mostrava que o Flamengo iria superar esses momentos difíceis dentro da competição. Teria resistência e resiliência para saber lidar com as adversidades que apresentaria, e o Tite usaria todo o seu conhecimento para avançar na competição. Havia dito que não seria um grupo tão tranquilo, mas a carta da força é a carta da superação, da coragem, e a carta Rainha de Ouros é a carta da concretização,
da realização, do objetivo alcançado. Então, segundo o tarô, as energias do Flamengo estão boas para passar de fase, mesmo com as dificuldades que iria passar nos primeiros jogos. Falava que via um nível de dificuldade, disse que eu acreditaria que o nível não seria tanto pelos adversários, mas pela questão da altitude, porque essa carta aqui fala muito sobre os adversários utilizarem um outro mecanismo para ter vantagem, e é justamente a diferença de nível do mar. Mencionei que acreditaria que o Flamengo iria sofrer um pouco na altitude, como já é esperado, que precisaria ter uma estratégia e uma tranquilidade para a classificação, acreditaria que as dificuldades seriam iniciais, e que depois o time iria se ajustando, se arrumando, se ajeitando, e que finalizaria com uma possível classificação. Então, gente, falei que mesmo diante das adversidades, existiria a possibilidade sim alta do Flamengo de classificação.